João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses também, certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tende visto. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Neste momento, a leitura ela não é uma leitura muito confortável, ela não é uma conversa muito confortável aos discípulos. É uma carta que Jesus está dando aos discípulos de não um adeus, mas sim um breve até logo. Quando eu falei que você se colocasse na condição dos discípulos neste momento, é que nós olhamos o Mestre Jesus convidando todos os discípulos para andar e ceiar com Ele, e Jesus já conhecia a limitação de cada um. Jesus já sabia da humanidade, da fraqueza de cada um que estava com Ele. Como diz São João, Ele nos amou até o fim. Ou seja, Jesus convoca pessoas limitadas, pessoas fracas, para estar com Ele. E quando todas as vezes que Jesus chamava os discípulos, era para ter alguma conversa, era para estar ceando com Ele, ou até mesmo para estar em missão com Jesus, como eles foram, ou era para estar nas sinagogas com Ele, ou até mesmo numa festa de casamento, como em bodas de Caná, ou ali também na beira do Rio Jordão, ou também na pesca milagrosa. Ou seja, são muitos momentos que eles passaram juntos. Agora você imagine comigo, você anda com uma pessoa 3 anos, aquela pessoa te tirou do buraco, aquela pessoa anda com você o tempo todo, você dorme junto com aquela pessoa, ou seja, vocês andam juntos, vocês criam um vínculo, um relacionamento, e ao passar os 3 anos, ele vai fazer uma última jantar e vai dar uma carta de despedida para vocês. Imagine comigo a dor no coração de cada discípulo daquele. Imagine comigo o olhar de cada discípulo daquele. Imagine o medo que eles estão sentindo, porque a última vez que eles reuniram foi ali na casa, foi ali numa festa judeu que estava acontecendo, aonde Maria, irmã de Lázaro, vai entrar e ungir os pés do Senhor. E naquele momento Maria entra, unge os pés de Jesus. Alguns vão falar assim, olha, alguns vão pensar, se ele imaginasse o que essa mulher era, ele nem deixaria eu tocar. E Jesus repreende o povo. E Jesus fala, pelo menos ela está preparando o que vai acontecer comigo. Ou seja, junto que eles estão ali numa festa, é uma coisa. Quando eles estão andando junto, é uma coisa. Porém que Jesus vai convocar os discípulos para quê? Para fazer a última ceia. Ou seja, prepara um local. Alguns falam que este local é a casa de Maria, mãe de Marcos, aonde eles vão fazer, aonde também aconteceu o cenáculo e vai acontecer mais para frente. E ali eles estão reunidos, eles conversam, eles brincam, eles dialogam um com o outro, eles vão conversando um com o outro, porém que Jesus vai tomar uma conversa um pouco mais dolorosa aos discípulos. Jesus vai falar assim, olha, eu tenho algo para falar com vocês, que talvez podem doer o coração de cada um de vocês. E os discípulos se calam neste momento. Então a gente imagina naquele local onde sempre era uma mesa farta, uma mesa cheia de risada, neste momento os discípulos mudam a sua feição. Porque Jesus fala assim, olha, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue. Aquilo que eu falei para vocês há tanto tempo vai acontecer, mas um de vós vai me trair.
Quando Jesus fala, mas um de vós vai me trair, acontece que os discípulos, eles mudam a feição. Eles começam a se perguntar, será eu que vou trair? Você imagine você na mesa com Jesus, Jesus fala, um de vós vai me trair essa noite. Aí os discípulos começam a olhar para dentro deles e pensar assim, será que é eu? Será que sou eu? Então quem está do lado de Jesus é São João. E São João estando do lado de Jesus, a palavra fala que Pedro olha para João e faz uma cena para quê? Para que ele pergunte a Jesus quem vai trair Jesus. Então João reclina a sua cabeça no peito de Jesus e ele fala assim, mestre, quem é que vai te trair? E Jesus fala assim, ó, é aquele que eu der o primeiro pão para ele, é o que vai me trair. Então Jesus parte o pão, entrega o pão a Judas, e ele fala, olha, faz o que você tem que fazer. Neste momento a palavra fala que Satanás entra em Judas, e Judas se levanta e sai. Os discípulos, eles imaginam que Judas vai comprar algo, algum mantimento, porque Judas é quem cuidava do dinheiro que eles ganhavam, arrecadavam. Então quando Judas sai, Jesus, ele entra no outro discurso, e ele ao entrar no discurso, Pedro vai tomar a vez a falar assim, Senhor, por mim mesmo, eu vou à morte e até à prisão pelo Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, ainda essa noite, antes do cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus fala isso, a feição de Pedro muda. Ou seja, Pedro talvez se levantou, e neste momento Pedro se senta calado, pensando, por que eu irei trair o mestre? Mas por que eu vou fazer isso com o meu mestre? Eu tenho a coragem de ir até a cruz por ele, eu tenho a coragem de ser preso por ele. Mas Pedro não se conhecia, mas Jesus conhecia Pedro. Nós não nos conhecemos, mas Jesus conhece cada um de nós. Hoje nós somos pessoas que amam Jesus Cristo, mas amanhã nós vamos estar negando a Cristo. Então nós não temos esse complexo de saber aonde eu vou por Jesus, até onde eu posso chegar, mas Jesus sabe onde nós podemos chegar. E mesmo Ele conhecendo a nossa miséria, e mesmo Ele conhecendo as nossas crises, as nossas dores, Ele ainda confia em nós. Então quando Pedro se cala, Jesus entra neste momento, olha, não perturbe o vosso coração. Por que não perturba o vosso coração? Ele olha ao olhar de cada pessoa que está com ele, olha o abatimento no rosto das pessoas, porque agora os discípulos estão agora começando a lembrar do que Jesus falou com ele há 3 anos atrás. Olha, eu vou levantar vocês vão andar comigo, mas o Filho do Homem será entregue um dia. Mas só que chegou rápido demais para os discípulos, eles ainda não acreditavam que eram tão rápido assim. Então Jesus fala, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, mas também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar elas para vocês, mas logo eu voltarei para levar vocês comigo. E Jesus vai falar, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Tomé fala, Senhor, que caminho é este? Senhor, que caminho é este que nós devemos perseguir? Que caminho é este que nós vamos percorrer? Ou seja, nós estamos diante de uma mesa que os discípulos andavam com ele, mas um vai trair, outro vem de Jesus, e o outro, que é Tomé, ainda não conhece o caminho. Andando com Jesus, ele ainda pergunta, que caminho é esse? Ele fala, Tomé, eu sou o caminho. Até hoje tu andas comigo e ainda não conhece esse caminho que sou eu. E logo à frente ainda, Filipe vai tomar a palavra e vai falar assim, Senhor, então mostra-nos o Pai. E Jesus indignado fala, Filipe, andaste comigo há tanto tempo, olha para mim, verás o Pai. Ou seja, são pessoas limitadas, são pessoas que mesmo andando com Jesus Cristo não conhecem o Mestre, são pessoas que ainda não conhecem o caminho que é Jesus Cristo, são pessoas que ainda vão trair, negar a Jesus Cristo. Então quando nós andamos por este meio, e antes desse jantar ainda, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Lavou os pés dos discípulos, ele entra nesse discurso tão doloroso. Aí quando Jesus termina esse discurso, Jesus vai se levantar, vai tomar Pedro, Tiago e João e vai para o Getsêmani. E quando eles estão no Getsêmani, ali vai acontecer uma coisa que acontece com todos nós. Ele toma Pedro, Tiago e João,
Por quê? Ele quer os três com ele para ajudar ele em oração. Mas a palavra fala que ele pega Pedro, Tiago e João, sobe o Getsêmani, coloca Pedro, Tiago e João à parte, e Jesus anda uma parte para orar. E os três adormecem. Os três estão dormindo, os três não conseguem estar com Jesus em oração. A palavra fala que por 3 vezes Jesus acorda eles e fala: olha, vocês não podem vigiar um pouco comigo? Vocês não conseguem ficar um pouco na vigília comigo? E a palavra fala que eles tornam a dormir e Deus tem que enviar um anjo para fazer o trabalho dos três. E a palavra fala que Deus envia um anjo para que consolar Jesus, porque ele começa a suar sangue pelos poros. Ou seja, Jesus está entrando em uma agonia, uma depressão, uma crise tão grande que ele vai olhar para o Pai e falar assim: Pai, se for da tua vontade, afaste de mim este cálice. E Deus se cala. Deus não fala mais com Jesus Cristo. E Jesus está ali vivendo a sua dor, vivendo a sua agonia. Mas como pode ainda os três estar dormindo e não estar com Jesus naquele momento? João encostava a sua cabeça no peito de Jesus, lá na ceia. Pedro andava com Jesus sobre as águas. Mas quando o cenário muda para um cenário de dor, eles não vigiam com o Mestre. Vocês já perceberam como nós somos desse jeito? Nós conhecemos Jesus Cristo, conhecemos a palavra, sabemos o que Ele fez na nossa vida, e mesmo assim eu fico dormindo na fé, e mesmo assim eu não consigo estar com Ele um pouco no Santíssimo, e mesmo assim eu não consigo estar 1 hora na missa atento ali no seu Calvário, ao que aconteceu com os 3 discípulos. Porque quando Jesus, em uma outra hora, antes desse cenário, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o Monte Tabor. A palavra fala que os 3 dormem. Jesus acorda, e quando eles acordam, Jesus acorda os 3, eles vão olhar Jesus com a roupa mais branca que a neve. Ou seja, é a glória de Deus sendo manifestada naquele monte, e está ali Elias e Moisés junto, a ponto de Pedro falar: Senhor, deixe-me montar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, ele está vendo a glória do Senhor, ele está vendo a Shekinah de Deus, ele está arrepiando, ele está emocionado com o que está vendo. Ou seja, é um momento de oração maravilhoso, mas tem um momento da cruz. Por que no momento bom, os 3 olhavam para Jesus Cristo, glorificado, ficava abismado, e Pedro não queria descer do monte, porque a sensação do Tabor é maravilhosa. A sensação de uma vida de oração é maravilhosa. A sensação de estar no Jubape orando é muito bom. Mas quando os 3 estão na agonia com o Mestre, o cenário muda. Por que muda? Por que os 3 dormem? Por que os 3 não é capaz de vigiar com o Mestre no seu Calvário? Porque eles são limitados. Porque eles são fracos. Eles são frágeis. Eles ainda não entenderam o que é a cruz de Cristo. Eles ainda não entenderam o que vai acontecer com o Mestre. Mas Jesus já sabia do que eles iriam fazer com ele. Então, de longe, Jesus ali suando sangue pelos poros, olhando de longe uma multidão que vem com tochas de fogo, algumas ferramentas para bater, e logo na frente dessa multidão está Judas, que também era um dos seus discípulos. Judas também fez milagre. Judas também foi batizado. Judas também ceiou com o Mestre. Mas agora, para entregar o Mestre, quem é que vem à frente? É Judas, um dos seus. E quando Judas vem à frente, e Judas fala ali para os fariseus, para aquele povo romano, e fala assim: olha, aquele a quem eu dei um beijo é Jesus. Então ele chega, dá um beijo em Jesus. Jesus fala: tu me traz por um beijo. Ou seja, com um beijo tu me negas, com um beijo tu vai me trair. E Judas traz Jesus. Então eles pegam Jesus, arrastam Jesus. Pedro, na sua emoção, arranca a orelha do soldado Malco, e Jesus repreende Pedro, pega a orelha e cola em Malco de novo, porque Jesus estava mostrando para ele: Pedro, se isso acontecer, você será ferido com a mesma ferramenta. Eu precisava de você, Pedro, em oração. Eu precisava de você, Pedro, em vigília comigo, não é em ação. E quantas vezes nós achamos que Jesus precisa do nosso serviço?
Quantas vezes nós queremos ser garçom para Jesus? Jesus não precisa do nosso serviço, Jesus precisa da nossa entrega, a nossa alma com Ele. É o que Pedro não entendia. Pedro não pôde vigiar com o mestre, mas na hora da ação ele estava pronto, mas ele não entendeu que não era isso que Jesus queria. E eles arrastam Jesus do sinédrio, de madrugada, arrancam suas vestes, e ele é primeiro conduzido a Herodes. Eles entram para dentro, Pedro e os outros se dispersam. Vai aparecer um outro jovem, não se sabe o nome. Pedro vai seguindo atrás de Jesus escondido, e ele passa e Jesus entra. Lá dentro, eles não vão encontrar causas para julgar Jesus, manda Jesus para Pilatos. Pilatos também não encontra culpa naquele homem, manda de volta a Herodes. Mandou de volta ali para o sinédrio. Ali Jesus vai apanhar na cara, Jesus vai ser cuspido, Jesus vai tomar socos pela cara de madrugada, Jesus vai ser ali blasfemado, vão cuspir na cara dele, como diz a palavra. E a palavra fala que ele ficou mudo, como uma ovelha ali no matadouro. Jesus não falava nada, Jesus ficava simplesmente no seu silêncio com ele. Então, quando ele está naquele momento, a palavra fala que de madrugada uma mulher vai chegar a Pedro e fala assim: olha, tu não é um dele? Porque a moda de você se comportar, de vestir, você parece um dele. Não, eu não sou. É Pedro negando, aquele que falou que ia até a prisão com Jesus. Na segunda vez, Pedro está em volta de uma lareira, se esquentando. Uma pessoa chega e fala: tu não é um dele? Não, eu não sou. Na terceira vez, tu parece ser um dele. Não, eu nem conheço ele. É assim que nós agimos com Jesus também. Judas negou Jesus, traiu. Pedro negou 3 vezes. Nós negamos 500 vezes mais por ano, por dia, através dos nossos pecados, através de um beijo na boca, da masturbação, da pornografia, de responder os pais, de não amar o próximo. Isso é negar Jesus Cristo também. Isso é voltar Cristo para a cruz. E quantas vezes nós não negamos a Ele por dia? E quando Pedro nega, o galo canta ali, e ao olhar, quem vai sair pela porta é Jesus. A palavra fala que Jesus sai escoltado por outros homens, o rosto desfigurado, o olho já inchado, e aquele olhar inchado, ele vai olhar para Pedro, e Pedro olha para Jesus. A palavra fala que o olhar de Jesus para Pedro é a palavra não, o povo vai falar que é como uma espada na alma de Pedro, que ele começa a chorar compulsivamente por ter negado o mestre, e olhado Jesus naquela situação que ele estava. Mas hora nenhuma o olhar de Jesus negou a Pedro, hora nenhuma aquele olhar machucado, dilacerado, olhou para Pedro e falou assim: eu te avisei, Pedro. Não, ao contrário, ele olha para Pedro dizendo como: é preciso que isso aconteça, mas eu vou voltar, eu vou voltar. E Pedro chora amargamente. Jesus é conduzido novamente para Pilatos. Pilatos vai levar ele ao povo. Jesus já está machucado, Jesus já está com suas vestes machucadas, rasgadas, e ele levar ao povo, diante do povo, Pilatos vai colocar Jesus e vai falar assim: olha, eu não vejo culpa neste homem, o que mais vocês querem? E Pilatos fala: primeiro eu vou dar uma condenação para ele de quê? Apanhar. Levam Jesus para um certo local, no meio de todo mundo, e Jesus vai apanhar. Vai dizer uma santa que ele ganhou mais de 5.600 pancadas pelo corpo. Desfiguraram todas as costas de Jesus, até as pernas, tudo. Viraram Jesus de frente, desfiguraram Jesus todo por frente. Aí aquela profecia de Isaías 53 se cumpre. Ele não tinha mais forma humana, de tanto que ele apanhava, de tanto que ele apanhou. E ele pegando agora Jesus, todo dilacerado, todo machucado, leva de novo diante do povo e fala: o que mais vocês querem? E eles vão gritar, primeiro os judeus:
crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O restante do povo vai gritar junto com os judeus: crucificam. Este mesmo povo é o povo que gritava Hosana e Hosana a. Este mesmo povo é o povo que estava diante dele, jogando os mantos pelo chão para Jesus passar com o burro e gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos fala: olha, eu não vejo culpa nele. Então Pilatos lava a mão e Jesus vai ser levado ao Calvário. Jesus, ele sai dali todo desfigurado, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e o espinho, falam que tinha mais de 5 centímetros cada espinho, e colocando, eles ainda vão bater na coroa. Para quê? Para que o espinho inflinja mais a cabeça do nosso mestre. Então, colocando sobre Jesus, ele vai colocar uma espécie de roupa sobre Jesus e vai fazer uma saudação a Jesus como blasfemando: tu não és o rei dos judeus? Salve ao rei dos judeus. Os romanos começam a blasfemar contra Jesus, a zombar de Jesus. Jesus agora vai pegar a sua cruz, vai levar para o Calvário, desce diante ao Calvário. Jesus vai cair 3 vezes, e as 3 vezes que ele cai também é pelos nossos pecados. Uns vão falar que Jesus arrastava o pé, já não tinha unhas no pé, ele estava todo machucado, todo chagado. E quando Jesus vai, ele vai encontrar uma mulher chamada Verônica, a qual vai secar o rosto de Jesus. Alguns falam que Verônica era aquela mulher do fluxo de sangue, que uma hora Jesus estancou o sangue dela, agora é ela que vai estancar o rosto, o sangue do rosto de Jesus. É por isso que nós temos o sundário hoje, ali, a marca do rosto de Jesus machucado. E neste momento ele vai encontrar com sua mãe de longe olhando aquele sofrimento do seu filho, e ele é levado para o Calvário. Então Jesus vai ser crucificado pelos nossos pecados. Então Jesus vai ser crucificado pelos nossos erros. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha pecado, mas ele vai falar, como diz São Paulo, ele se fez escravo por nós no alto da cruz. Ele se fez escravo pelos nossos pecados. E Jesus no alto da cruz, e a cruz não era para ele, mas sim para Barrabás. A cruz não cabia os seus braços. O que o povo vai fazer? Vai ainda puxar o braço de Jesus. Puxando o braço de Jesus, vai deslocar o braço dele. Se você olhar uma cruz com Jesus crucificado, tem um braço que é maior que o outro, porque desloca. Eles puxam para crucificar o mestre. E ali no alto da cruz está Jesus crucificado. Está ali Jesus moído pelos nossos pecados, como diz Isaías. Está ali Jesus crucificado pelos nossos erros. Quem estava aos pés da cruz? Maria Madalena, Maria de Cleófas, João, seu discípulo amado, e sua mãe Maria Santíssima. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Mateus? Cadê os outros discípulos? Cadê Filipe, que queria ver a face do Pai? Cadê Tomé, que duvidava? Senhor, qual é o caminho? Cadê esses discípulos? Nessa hora que o Mestre está crucificado. Uma coisa é nós amar Jesus Cristo nas coisas boas. Uma coisa é eu amar Jesus Cristo quando a minha família vai bem. Quando tudo vai bem, é fácil demais. Mas e quando a dor, a crise bate na nossa casa, a cruz chega na nossa casa, cadê nós para adorar o Mestre? Não estamos lá. Toda missa que nós faltamos é como se fosse a última ceia, e também é o Calvário de Jesus. Quando eu não venho na missa, eu faço o papel dos discípulos. Eu não estou com ele no Calvário. Quando eu não venho na missa, ali na crucificação de Cristo, eu não estou com ele. Eu também não sou merecedor de estar com ele na sua ressurreição, no domingo de Páscoa, no domingo que todo mundo dá glória, no domingo que está tudo maravilhoso. Mas cadê nós em época de quaresma? Cadê as nossas orações na quaresma, que é um tempo mais doloroso, um tempo mais frio? Então, quando Jesus é posto naquela cruz,
Uma pessoa vai reconhecer Jesus como Deus, que é um ladrão chamado São Dimas. Ele olha para Jesus e fala com Gesma, que é o outro ladrão que blasfemava, e fala assim: olha, ele não tem culpa de estar aqui, nós temos. E ele fala: mestre, permita-me entrar no teu reino. Um ladrão não andou com o mestre, não andou com Jesus Cristo, uma pessoa que fazia o mal para os outros, mas na crucificação ele conheceu a divindade de Jesus. E Jesus fala: te digo ainda hoje que estará comigo no paraíso. Jesus, na sua agonia, na sua crucificação, ainda ele salva mais uma pessoa, rico em misericórdia, rico em amor. Como diz São João, ele nos amou até o fim. E ele nos amando até o fim, nós não temos coragem de perseguir Jesus Cristo. Ele nos amando até o fim, nós sabemos de tudo que ele passou, nós não temos coragem de renunciar aos pecados por ele ainda. De sabendo de tudo que ele passou, eu ainda olho para aquelas pessoas na rua e ainda fico de beijo e abraços, negando a Cristo. Eu ainda não tenho coragem de negar os meus pecados, mas tenho coragem de negar a Cristo. Eu ainda não tenho coragem de entregar a minha vida mesmo, a minha juventude por Deus, mas eu tenho coragem de deitar e rolar no pecado. E até quando nós vamos ficar assim? Vivendo de quaresma em quaresma, passando por tudo isso, fazendo memória de todos os anos de Jesus Cristo, tanto que ele sofreu por nós, e ainda eu continuo no mesmo patamar de pecado. Entra uma quaresma, sai do mesmo jeito. Inicia uma quaresma, sai a mesma coisa, a mesma pessoa. Por que nós somos assim? Porque nos falta um olhar, como o olhar de Pedro, olhar mesmo para Jesus Cristo chagado, olhar mesmo para as suas machucaduras, olhar mesmo para a sua flagelação. Por que nós temos tanta dificuldade de olhar para Cristo crucificado? Porque eu sei que foi por causa dos meus pecados, eu sei que foi por minha causa, mas eu continuo a mesma pessoa de sempre. Eu continuo a mesma pessoa de sempre. Então Jesus Cristo morre. Ali eles vão tirar Jesus Cristo, vão sepultar Jesus, e Jesus vai ressuscitar. Jesus ressuscitou, como nós olhamos na cena. Maria Madalena, antes dela saber que Jesus ia ressuscitar, ela vai fazer aquilo que fala em Cântico dos Cânticos 3: o amado de minha alma, eu percorri a cidade, as praças, e não achei o amado de minha alma. Cadê o amado de minha alma? Aonde ele está? É Maria Madalena correndo aquela madrugada para ir até o túmulo, e o túmulo está aberto. A primeira coisa, roubaram Jesus Cristo. Por que ela não se lembrou que ele vai ressuscitar? E quando ela vê Jesus ressuscitado, ela avisa Pedro, avisa Tiago, avisa a João, os discípulos, e avisando eles ainda não acreditam que ele ressuscitou. Eles ainda não creem que Jesus ressuscitou. Jesus falava com ele: eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas eles ainda duvidavam, até que eles vão até o túmulo de Jesus e não vê nada lá. Aí passa um período de tempo, eles estão trancados dentro de casa, estando trancados dentro de casa. A palavra fala que Jesus passa entre as paredes e se coloca no meio deles e fala: a paz esteja convosco. E Jesus come entre eles ainda, e Jesus dá mais um sermão para eles. Jesus se retira. O que Pedro vai fazer? Voltar a pescar. Por que Pedro volta para trás? Por que Pedro volta a pescar? Porque ele ainda está duvidando que o mestre tem um lugar melhor para ele. Ele ainda está duvidando do chamado que Jesus fez para ele. Aí ele fez o que? Recua, volta para trás, um lugar de conforto, era a sua pescaria. E Jesus aparece ali em João capítulo 21, à beira do mar Tiberíades, e olhando ele, João olha e fala com Pedro: olha, é o mestre. E Pedro se põe na água, nada até Jesus, e Jesus fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro,
Eu estou perguntando se realmente você me ama. Senhor, tu sabe de tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta os meus cordeiros que eu te chamei para ser, Pedro. Pedro, eu te chamei para apacentar a minha igreja. Por que você ainda volta para trás? E a palavra fala que Jesus dá esse sermão, e Jesus olha para João e leva Pedro, e Pedro fala: mas Jesus, e ele? E o que Jesus fala? A ele você deixa comigo, agora a você eu tenho um outro propósito. João é outro propósito, agora você eu tenho outro caminho. É onde eles vão se encontrar, e Jesus vai ser assento ao céu. E quando Jesus é assento ao céu, eles ficam olhando para o céu, e o anjo fala assim: olha, não ficais aí, vai para Jerusalém, aonde vai acontecer a promessa, o batismo vai acontecer, e o batismo do Espírito Santo ali acontece no cenáculo, aonde eles são batizados pelo Espírito Santo. Agora eu quero que vocês entendam como é uma vida de oração de uma pessoa batizada e uma pessoa que não é batizada pelo Espírito Santo. Ou seja, outrora eram pecadores, outrora voltavam para trás, outrora negavam ao Mestre, outrora não acreditavam na sua ressurreição, não estavam com ele na cruz. Mas quando eles são batizados pelo Espírito Santo, Pedro, ele toma vergonha na sua cara, com a força do Espírito Santo ele vai evangelizar todo mundo. É uma pessoa que tem um coração incendiado pelo Espírito de Deus. Não basta estar na presença dele como eles estavam, não basta ceiar com o Mestre apenas, não basta apenas vir na missa e comungar de qualquer maneira, não, mas sim abrir ao Espírito Santo de Deus, porque os discípulos só foram fiéis quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. Olha para você ver, Pedro se levanta em voz forte, e Pedro faz uma pregação de 4 a 5 minutos, de uma profecia de Joel. 4 a 5 mil pessoas são convertidas ao cristianismo, por uma pregação que Pedro faz, batizado pelo Espírito Santo. Filipe, ali em Atos capítulo 8, Filipe vai pregar para o eunuco, e pregando para o eunuco fala: olha, eu quero isso, como é que eu faço? Olha, vamos até uma água que eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe batiza o eunuco se levanta, e Filipe é teletransportado para pegar em outra região. Ele é teletransportado pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos encontrar mais à frente Saulo, que depois é Paulo, que nós conhecemos, que também foi batizado pelo Espírito Santo. O que acontece com aquele homem? Vira o maior evangelizador, mais do que os discípulos ainda. E nós? Até quando eu tenho que me conformar com a minha vida de oração de sempre? Até quando eu vou ficar colocando empecilhos para não rezar mais o terço? Até quando eu vou pegar o meu celular e perder tempo nas redes sociais, de vez ganhar um tempo com o Mestre? Até quando eu vou ficar falando das pessoas, falando mal das pessoas, e não clamar o Espírito Santo de Deus? Até quando eu vou falar: Senhor, quando eu vou trabalhar para Ti? Senhor, como é que eu faço para largar esse pecado? Senhor, como é que eu faço para Te amar mais? Ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem sumido das nossas igrejas, isso tem sumido das nossas liturgias. Não tem mais dons carismáticos acontecendo nas paróquias, não. Acontece sim nas novas comunidades, acontece sim nos grupos de oração da renovação carismática, mas quem é paroquiano não acredita mais nos dons carismáticos. É por isso que é infiel, é por isso que é engolido por essa teologia dos infernos, é por isso que gosta de ficar sendo enganado por quem vai pregar a mentira para ele, porque não tem capacidade de pedir o Espírito Santo de Deus para batizar. Não tem. Eles não creem nesse batismo. Eles não creem nesse batismo que arrebata as pessoas. Eles não creem no batismo do Espírito Santo que tira as pessoas do mundo. E nós estamos seguindo a mesma linhagem. Ah não, mas se eu for batizado pelo Espírito Santo, eles falam que é exagero eu gritar, eu falar em línguas. Então joga a Bíblia fora, porque Pedro se coloca e fala em alta voz. Eles oram tanto em línguas que o povo fala: olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados, nem é a hora nona. Ou seja, quem está de fora olha o povo orando em línguas e fala que eles são loucos. Acontece o mesmo cenário hoje, de falar que as novas comunidades são desequilibradas, de falar que a renovação carismática são desequilibradas, de falar que nós vivemos só de emoção. Não é eles que estão gelados mesmo, não é aberto para o Espírito Santo de Deus. Não somos abertos aos dons carismáticos.
Essa é a verdade, não somos. Porque se formos mesmo, se acreditarmos na palavra de Deus, que uma hora é os discípulos andando com o mestre, negando ao mestre, a ponto de que uma hora ainda, Jesus olhar para Pedro e falar: tu és o Satanás. Porque ele vai falar algo que Jesus não vai gostar. Mas quando eles são batizados pelo Espírito Santo, olha para você ver, é Deus Filho que se retira para a pessoa da terceira trindade vir sobre eles e batizar eles pelo poder do Espírito Santo. São pessoas diferentes, são pessoas moldadas. É por isso que a pessoa que fala comigo que ela é batizada pelo Espírito Santo, mas ainda continua agarrado no pecado, porque não foi batizado pelo Espírito Santo, ainda não teve essa experiência de oração forte, ainda não entendeu por que os discípulos são infiéis. Até São João eles são infiéis. A partir de Atos para frente, meu irmão, eles são crucificados, são mortos a facada, eles são dilacerados. É Pedro pregando numa praça, ele vai apanhar porque está pregando, e quando um anjo solta Pedro, Pedro volta de novo e continua pregando, porque foi batizado pelo Espírito Santo. O que nos falta é o batismo do Espírito Santo. É isso que nos falta. Mas, Carlos, como é que eu faço para isso acontecer? Faço simples. Abre o coração, fala: Senhor, eu estou cansado de ser a mesma pessoa de sempre. Me batiza com o teu Espírito Santo. Me batiza com este Espírito que vai me tirar do pecado, que vai me dar um coração adorador. E o Espírito Santo vem. Ah, mas eu não senti nada. Os frutos do Espírito Santo, eles não são na hora, eles são cotidianos. Ah, eu não senti nada, mas estou com vontade de ler Bíblia. Ah, eu não senti nada, eu não reposei, mas estou com vontade de rezar. Ah, eu não senti nada, a pessoa me xingou. Ah, mas eu tenho uma paciência. É fruto do Espírito Santo. São frutos que acontecem no nosso meio. Então o que nos falta é isso. Para realmente abandonar a nossa vida velha, nós precisamos fazer como Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Senhor, mas como eu nasço? Como que eu vou nascer de novo? É nascer da água para o Espírito. Porque aquele quem é da carne é carne, mas aquele que é do Espírito é diferente. Ele é diferenciado, ela é diferenciada. Então é este momento que eu chamo vocês. Não vai dar tempo hoje, já está em cima da hora, mas clama ao Espírito Santo aonde você estiver, em casa. Viva essa Semana Santa como ela tem que ser vivida. Vai com o mestre até a cruz. Vem na quinta-feira, faz a vigília que vai ter na quinta-feira. Fica ali com o mestre, vigia um pouco com o mestre. Sexta-feira, silencia a sexta-feira. Se lembre da crucificação do mestre. Ou nós vamos ficar o dia inteiro no celular, ou nós vamos ficar pecando na sexta-feira da paixão, ou nós vamos simplesmente juntar a família e fazer uma festa. Ou eu vou para a praia, como muitos fazem, ou eu vou para a festa, para a casa dos amigos, vamos conversar. Hoje é feriado. Não é feriado não, meu irmão. Nós lembramos da crucificação de Cristo. Quantas vezes ele foi chagado por mim? A sexta-feira é para isso, não é para ser vivida de qualquer maneira. Aí no sábado, se lembra, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Domingo ele ressuscitou. Dia de alegria, dia de festa, dia de vir para a Páscoa, dia de vir para a missa, alegre, feliz. Dia de falar com o mestre, como é bom estar na tua presença. E não só domingo de Páscoa, todo domingo é Páscoa. A obrigação do todo católico é vir para a missa no domingo. E se lembrar da sua ressurreição. E se lembrar que ele nos amou até o fim. E se você cair no pecado hoje ou caiu ontem, Jesus já sabia. Foi por isso que ele te escolheu. Pessoas limitadas, mas pessoas que querem consertar de vida, mas pessoas que querem ter um coração aberto e crer no batismo do Espírito Santo e crer nos dons carismáticos. Peça, almeja isso. Jesus fala: pedi-vos será dado. Almeja os dons carismáticos. Um dos dons que São Paulo fala é os dons de profecia, o dom de línguas, o dom de revelação.
vários outros dons, da bondade, paciência, amor. Peça ao Espírito Santo o dom. Nós temos que sair dessa vida morna que nós vivemos. Nós temos que almejar sempre mais com Jesus. Se você já acostumou com a sua vida de hoje, você está errado, você está frio, você está gelado. Queira mais, peça mais, fique louco mais, e assim a vida segue. Assim é a vida com Cristo, entre quedas e barrancos. Eu caí, tá? Levanta, procura a confissão, volta de novo. Eu caí de novo, levanta, volta de novo, procura a confissão, mas não fique caindo no mesmo pecado, não. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.